Estamos de volta aqui para mais uma videoaula no nosso canal Arte Ponto. Gente, hoje a nossa videoaula é esse porta-caderneta de vacinação, luxo, tá? Vocês podem fazer porque vai ser um sucesso de venda. É uma peça muito fácil de fazer e muito linda também, com detalhes, com bastantes detalhes que enriquece a nossa peça. Então, meninas, fica comigo aqui até o final que eu vou ensinar uma dica para você fazer um viés perfeito, tá? Então fique comigo até o final do vídeo que você vai ver como eu preguei aqui esse viés para me fazer essa emenda aqui, olha, perfeita, aqui, perdão, aqui, ó, quase não dá para ver, essa emenda aqui perfeita e pregar esse viés também de forma fácil e fica um trabalho muito bem feito. Então fique comigo até o final do vídeo para você não perder essa dica. Você que é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho, lógico, para você ser notificado a cada vídeo postado. Meninas, eu vou estar ensinando a fazer esse chaveirinho aqui também. Assim que estiver pronto, vou deixar aqui na descrição do link para vocês. Vou deixar aqui também o molde que eu utilizei aqui para fazer. Vou deixar as medidas. Caso você prefira imprimir, você imprime. Se não, você faz você mesmo faz os seus moldes com as medidas que eu vou deixar aqui. É muito fácil. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, porque assim o YouTube vai ver que você está gostando do nosso trabalho e vai divulgar o nosso trabalho para mais pessoas e assim vai nos incentivar a criar mais vídeos lindos como esse, tá bom? Muito obrigada a todos vocês inscritos, obrigada pela visita, obrigada visitante. Deus abençoe todos vocês pelos carinhos no comentário. Eu agradeço de coração mesmo, gente. Muito obrigada. Então vamos logo passo a passo. Então, meninas, para o nosso passo a passo de hoje, vamos estar precisando de tecido de duas cores, tá? Aqui eu optei para um tecido rosa mais escurinho na parte de baixo e um tecido rosa bebê na parte de cima, mas vai a seu gosto. Se você quiser, pode colocar qualquer uma combinação que você goste. Então vamos precisar aqui desse tecido, já eu falo aqui como eu fiz esse quilt aqui. Vamos precisar também da cola pano, tá? É muito importante para esse processo. Da canetinha fantasminha, de uma régua circular. Se você não tem essa régua circular, não tem problema, você pode estar substituindo ela com o CD que você tem em casa, olha. Ela é o mesmo tamanho de um CD. Então, ou a régua ou o CD que você tiver já serve. Vamos precisar de uma réguinha também, para uma régua pequena mesmo, só para marcar alguns detalhes na hora de recortar. Tesouro, né, que todo mundo precisa. Manta R1. Vou estar precisando aqui de manta R1. Além da manta que foi quiltado, vamos precisar mais de para o forro final 26 centímetros por 36 de manta R1. E vamos precisar do forro, o forro também, o forro final. Vamos precisar aqui do tecido, o mesmo tecido que você usar na parte de cima, para um forro de 36 por 26. Vamos precisar também de tecido para a aba interna, como eu falei, as medidas vai estar aqui no início do vídeo. Eu dobrei no meio e passei a ferro. 2 tamanhos para a aba interna. Viés, aqui eu estou usando viés industrial, estou utilizando aqui um viésinho de poá de 35 milímetros. Vamos precisar também de 2 pedacinhos de tela vôlei para os bolsinhos internos e viés para passar aqui em cima dos bolsinhos, na frente das duas abas e na lateral da nossa peça. Então aqui eu recortei esses moldes da seguinte forma. Peguei as medidas, vou estar deixando a foto para vocês aqui no início com as medidas tudinho dessas peças. Caso você queira recortar, você recorte. Vou estar deixando também esses moldes aqui já certinho, se você preferir imprimir. Vou deixar aí certinho aqui embaixo na descrição, você baixa em tamanho real. Mas eu vou deixar as medidas, caso você
prefere fazer, você vai e recorta o mesmo tamanho. É muito importante, é muito bom você fazer o molde, olha, em um papelzinho mais firme, que na hora de recortar aqui o tamanho exato, acaba ficando meio torto. Se você não tiver o molde, não recortar o molde, então você não vai saber a posição certa na hora de recortar. Então o molde é muito importante para essa parte. Então aqui eu vou estar deixando, não vou falar minhas medidas aqui agora, porque vou estar deixando no início do vídeo, e também vou deixar o molde aqui embaixo na descrição para você estar baixando com as medidas exatas que eu fiz aqui. Primeiro que eu vou pegar essa parte aqui, é a parte de baixo da frente. Essa parte aqui é a parte de cima da frente. O que que a gente vai fazer? Deixa eu explicar para vocês como eu fiz esse bordado aqui. Eu peguei o quilt do tamanho do bastidor, gente, aqui é no bastidor 26 por 36, tá? Não pode ser um bastidor menos. Se você não tiver a máquina de 26 por 36, você faz o matelacê na mão, tá? Porque aqui tem que ser o grande mesmo. Então, eu peguei aqui o quilt no bastidor, deixa eu procurar aqui o meu bastidor. Pronto, encontrei aqui. O meu bastidor, olha, o tamanho exato do meu bastidor é 16 por 26. Acho que agora eu falei certo, né? 16 por 26. Tô aqui. Então, eu fiz o quê? Posicionei. Aqui, olha, eu coloquei entretela pra manta não agarrar na máquina. Porque eu fui tentar fazer sem a manta para economizar entretela. Então, fiz uma bagunça e me deu um prejuízo. Então, ou você coloca entretela, ou então para economizar entretela, nesse daqui, olha, eu coloquei o plastiquinho varejo, aquele plástico de mercado mesmo. Então, funcionou perfeitamente. Que eu coloquei entretela. E além disso, ficou bem mais firme, mas eu não gostei muito não. Prefiro com o plástico, tá? Então, vai ao seu gosto. Aqui. Posicionei, coloquei. Vamos supor que você for colocar entretela ou plástico, tanto faz. Coloquei aqui a primeira camada, ou entretela ou plástico. Coloquei a manta R1 e coloquei o tecido. Levei para a máquina, deixei ela quiltar. Fez o quilt. Olha, se o seu quilt tiver posição, direção, então você também tem que colocar na mesma direção o seu bordado. Então, nessa parte aqui, fez o quilt, deixei ela fazer o quilt, fez tudinho, processo de quilt. Então, eu não retirei o meu tecido do bastidor. O que eu fiz? Posicionei esse bordado no meio, a minha matriz de bordado, no meio certinho, centralizando o meio. Se a sua matriz, ela for assim, a minha, eu vou querer que ela fique bem embaixo na divisão aqui, ó. Como ela não tem pedaço para baixo, eu vou querer que ela fique aqui, assim, na minha divisão. Então, eu posicionei ela bem mais para baixo. Caso a sua matriz for por completa, inteira, então você vai posicionar no meio certinho do seu bastidor e vai bordar ela no meio certinho, só 12 centímetros, lembra disso? 12 centímetros só a matriz central, tá? Não deixe ultrapassar de 12 centímetros. Se você quiser, você pode fazer menor, mas não deixe ultrapassar de 12 centímetros. De largura, pode ser a largura que você coloque, mas de comprimento aqui, 12 centímetros. Então, vamos lá. Então, aqui, pra gente encontrar o meio dela aqui certinho, o que que eu fiz aqui? Se o seu bordado, a minha aqui, ela de largura, ela tem 11 centímetros e meio. Então, aqui, eu vou colocar aqui, daqui do meu bordado, ó, do início do meu bordado até aqui, 3 centímetros. 3 centímetros. Aqui eu já encontrei o centro da minha peça. Então, o que que eu faço? Se a sua matriz for 8 centímetros de largura, você vai colocar 4 centímetros e meio, que é assim que eu fiz a anterior e deu certo. A daqui tem 11 centímetros e meio, vou colocar 3 centímetros. Então, daí você calcula e vê certinho o tamanho para ela ficar bem centralizada na sua peça. Aqui, ó, repetindo aqui, tem 11 centímetros e meio, eu coloquei 3 centímetros. A anterior que eu fiz tinha 8 centímetros, eu coloquei 4 centímetros e meio. Então, daqui eu diminuí 1,5 centímetro de cada lado, né? Então, encontrando essa marcação aqui,
Vou pegar a minha parte de cima, da frente, que é essa daqui, vou posicionar aqui, ó, na minha marcação, onde eu fiz bem retinho, bem centralizado, e vou marcar para mim recortar. Então, eu olho se tá retinho aqui, olha, tá retinho aqui, aqui embaixo tá bem retinho, deixa eu chegar para cima, aqui em cima meu tecido tá cortado um pouquinho torto, aí não dá para ver se tá bem reto, mas aqui, ó, tá bem retinho aqui. Então, aqui outra coisa, antes de eu marcar aqui outra coisa que eu quero falar para vocês. Se o seu tecido, se o seu bordado for centralizado no meio, certo? Se for inteiro, então você vai ter que medir a mesma distância aqui, a mesma distância aqui, para dar esse tamanho aqui, ó. Então, você vai vir aqui, vai medir, ó, lá e cá, mesma distância aqui, ó. Medir aqui e aqui, através desse molde. A minha, como a minha eu quero que a minha costura pegue aqui para mim, porque ela tá metade, o que que eu vou fazer? Vou marcar daqui para cima. Aqui, ó, vou pegar na minha marcação e vou marcar ela daqui. Olha, o bracinho do meu bordado tá aqui, eu vou marcar um pouquinho mais para baixo. Bem retinho, centralizando bem, ó. Aqui o minha marcação tá aqui, então agora eu venho riscando o meu molde. Sai fora ali, ó, com cuidado. Isso aqui é a parte mais complicada, passou isso aqui, passou. Ops, sai fora aqui, coloca certinho. E vou fazer a minha marcação ao redor do meu molde todinho. Então, eu tiro, tá aqui, centralizado. Olhando aqui, tá um pouquinho mais pra cá. Tá bem mais pra cá o bordado, mas é certo que essa parte aqui é a parte que vai dobrar e vai ficar pra trás. Tá vendo aqui, ó? Fica um pouquinho duro por causa da entretela que está lá atrás. Então, por isso eu prefiro com o plástico. Então, ó, centralizando aqui vai ficar certinho. Então, agora é só eu recortar essa peça. Aqui, essa parte aqui, eu tenho que cortar ela. Essa parte aqui, eu bordei ela, coloquei ela para bordar no bastidor de 18. Só para me pegar um pedacinho da aba. Então, a gente recortou a matriz no meio, na edição ali, recortou a matriz e bordei ela no bastidor de 18. Então, para ela ficar na mesma posição que essa, olha, virada para cá, ó, né, correndo para o mesmo lado, aí eu fiz ela no bastidor de 18 para me tirar a minha aba. Então, aqui, para me tirar a minha aba, a medida vai estar certinha, eu arredondei aqui com a régua, ó. Recortei um retângulo, que a medida vai estar no início, e redondeei aqui com a minha régua circular. Tá? Essa é a minha aba, caso você for fazer por medida e não pelo molde que eu vou deixar aqui embaixo. Então, eu vou nessa posição aqui, vou recortar aqui meu molde, ó, certinho, medindo certinho, vendo que tá bem alinhadinho. E vou e risco. Então, tá aí a nossa aba, certinha. Aqui, essa parte aqui, deixa eu ver, tem duas aqui. Essa aqui eu bordei ela diferente, já já eu falo pra vocês. Essa daqui eu fiz, só coloquei no bastidor 16 por 26, deixei ela bordar e pronto, tirei, que vai ser a parte de baixo. Então, a parte de baixo é essa parte aqui. Vou centralizar aqui no meio certo, tomando cuidado com a trama do tecido não sair torta. E faço o meu risco aqui.
prontinho, só recortar, está certinho. Esse daqui, eu peguei a parte que a gente cortou na edição no computador, que é esse pedacinho pequeno, bordei ele para ficar em pé. Bordei ele para ficar em pé, inteirei depois o outro pedacinho, porque eu preciso aqui dele assim, 21 centímetros. Então, eu coloquei no bastidor assim, em pé, coloquei para bordar um pedaço primeiro que a gente recortou, depois encaixei mais um pedaço aqui para me ter a medida de 21 centímetros em pé. Porque se eu não fizesse isso, colocasse ele para bordar assim, normal, como esse daqui, o bolso, ele ia ficar com o quilt para um lado contrário do lado da frente. Então, eu tive que bordar ele assim, para me poder colocar ele na mesma posição que a parte da frente. Então, aqui, vou pegar aqui o meu molde do bolso. Vou posicionar aqui bem certinho. Olhar se tá certo aqui, olho se tá certinho aqui. Então, eu já risco para me recortar. Relembrando aqui, caso você não tiver a máquina com bastidor 16 por 26, então você faz um matelacê, que fica bom também. Matelacê na máquina de costura reta, vai ficar bom do mesmo jeito. Aí você faz o matelacê e na hora de bordar o seu bordado central, que é esse aqui, você leva para a máquina de bordar. Então, prontinho aqui. Agora é só eu recortar. Aqui eu já falei do forro. Então, aqui, esse forro aqui, a gente vai precisar aqui. Como eu falei, esse molde aqui é o molde do bolso de trás. Então, eu vou precisar, neste mesmo tamanho, mais um pedaço, ó. Para fazer o bolso do forro. Mais um pedaço nesse mesmo tamanho. E mais um pedaço do mesmo tamanho de comprimento. Porém, mais um pedaço do mesmo tamanho de comprimento. Peguei o errado aqui, ó. Esse aqui é o certo. Esse aqui é o tamanho exato do molde, ó. 15 por 25,5. E vamos precisar mais um pedaço de 25, porém, do mesmo tamanho, 25 centímetros e meio por 16. Eu meço no tecido certinho, risco. Depois venho aqui, aumento, chego para cá para vir mais um centímetro aqui. Só isso. Então, um pedaço de 15 centímetros exato aqui. E um pedaço do mesmo tamanho de comprimento, porém 16 centímetros de largura. Então, é isso que eu tinha para falar aqui. Agora, eu vou recortar aqui as minhas peças e já volto com vocês. Então, já recortei as minhas peças, olha, bem certinha, medida bem certinha, ó. Então, são essas peças aqui que a gente vai precisar no quilt. Quiltada a aba, a parte do bolso e as duas partes centrais da frente, ó. Precisar também de um pedacinho de 6 centímetros por 8 para a gente fazer o lugar aonde vai ficar o nosso chaveiro. Aqui, gente, eu já aproveitei e recortei aqui a parte de trás da aba também. Então, vamos precisar também, meninas, de um pedacinho de guinipi aqui, tá? Aqui, ó, já preparei aqui o meu guinipi. Pedacinho pra gente colocar aqui na frente. E vamos precisar também da tag, né? Com o nome do bebê. Então, a minha tag, por enquanto, não ficou pronta ainda.
mas assim que eu fazer, eu vou aplicar ela aqui junto com vocês. E a tag mais ou menos de 9 a 10 centímetros, assim, de comprimento, a largura que você desejar. A minha, no caso, é uns 2, 3 centímetros, que eu não medi ainda. Mas aqui no canal a gente já tem, não vou explicar como fazer a tag, porque aqui no canal a gente já tem o vídeo ensinando a fazer tags, tanto faz tag de aplicação ou tag de colocar no fecho da caderneta de vacinação também. Então aqui, agora a gente vai lá para a máquina e vamos passar aqui, ó, uma costura reta na largura do pezinho, unindo a parte de baixo com a parte de cima. Então, vou lá na máquina, vou fazer essa costurinha e já volto com vocês. No pontinho, não precisa ser o ponto máximo da máquina, pode ser o ponto 3 ou 4, para fixar essa parte nessa. Então, aqui, meninas, já finalizei. Passei uma costura aqui unindo a parte de cima com a parte de baixo, a largura de um pezinho de máquina. Então, eu vim aqui, virei o tecido de cima para baixo e passei uma costurinha bem rente em cima do tecido de cima. Fica assim, olha, meio... Quando você fazer, você vai ver que fica assim meio quebrando o meio, mas é normal. Depois, quando a gente coloca a manta, fica perfeito. Então, agora, vou pegar o meu guipi e vou vir aqui em cima onde eu passei a costurinha e vou passar ele aqui, ó, tampando a emendinha. Pronto, já passei aqui o meu guipi. Gente, lembrando aqui que, olha, o quilt tem uma direção. O meu quilt aqui, ele tem uma direção. Se o seu quilt tiver uma direção, então você coloca todos para a mesma direção, tomando cuidado para um sair para cá e outro para lá. Então, essa parte aqui está pronta, então vamos reservar ela por enquanto. Vamos fazer aqui agora a nossa aba. Vou passar uma costura aqui ao redor com a largura de um pé de máquina, desvirar e rebater depois de desvirado. Então, meninas, antes de desvirar, eu vim aqui, olha, para falar que nessas partes arredondadas aqui, nas duas partes, a gente faz um pique, como se trata de uma parte redonda, então, depois fica puxando. Então, a gente faz um pique só nessas duas partes aqui. Então, agora, sim, eu vou desvirar minha peça e vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui por cima, pela parte direita. Vou passar aqui uma costurinha, rebatendo, unindo a peça para ficar assentadinha. Já volto aqui. Então, já desvirei aqui, passei a costurinha na minha aba. Então, aqui tá pronta pra gente depois aplicar os botõezinhos e aplicar ela na peça. Aproveitei e fiz aqui uma costurinha de segurança, unindo a parte de trás com a parte da frente. Gente, se vocês for fazer com plástico aqui, como eu falei, como eu dei a dica, fazer com plástico no lugar da entretela, vocês tiram o plástico todinho, tá? Senão fica bagunçando, fica meio estranho. Aí vocês tentam tirar igual eu fiz daqui, aí eu tirei o plástico todo, para não ficar aquela bagunça de plástico. E se você for fazer com uma entretela grossa, de gramatura mais grossa, igual eu fiz a daqui, então você também tire, porque na hora que a gente vai dobrar, atrapalha, ó. Agora não, ó, ela fica direitinho. A entretela muito grossa, ela atrapalha na hora que a gente vai dobrar a peça. Então, ou você usa o plástico e retire todo o excesso de plástico, todo o plástico quando você terminar de bordar, ou então você usa uma entretela bem fininha, da gramatura bem fininha mesmo, só para deslizar a manta R1 na máquina. Então, deixa essas duas aqui. Vamos agora para a parte do bolso. Então, meninas, eu acabei esquecendo de falar aqui que a gente precisa também do zíper e do cursor, né? Eu vou lá pegar o meu e já volto. Já peguei aqui o meu zíper e o meu cursor. Então, olha,
Vou ver o lado certo, que como eu falei, o quilt ele tem a direção, então o meu corre para essa direção. Vou ver aqui certinho e vou colocar o zíper desse lado. Então, vou pegar o zíper direito da peça com o direito do zíper e vou vir aqui, ó, com uma costurinha aqui do lado do zíper e vou passar com o pezinho o pé calcador de zíper, tá? Para encostar bem rente aqui os dentinhos, para ficar um zíper bem feito. Voltei aqui, já passei a costurinha. Vou pegar o meu forro menor de 15 centímetros, deixa eu ver aqui qual é, esse. Então, vou colocar ele aqui, certinho, olha, bem rente um no outro, que é o mesmo tamanho. Então, vou vir aqui, aonde eu fiz a costura na manta, unindo o zíper com a minha peça, com o meu bolso. Vou vir aqui na mesma costura e vou fazer uma costurinha também, unindo o meu forrinho de trás. Então, já passei aqui, olha, como eu falei, aqui por trás, pelo lado da manta, passei a costurinha rente à outra que a gente tinha feito. Então, agora eu vou virar assim, olha, forro. Vou pegar a minha parte da frente, vou colocar assim, olha, observa que tá pra cá meu quilt, eu vou colocar pra cima também a minha parte central. Então, eu vou vir aqui, vou unir bem certinho o zíper com a minha peça. Pronto. Então, vou vir aqui por trás, pelo lado do zíper, e vou passar uma costurinha aqui rente aos dentinhos também, como a gente fez no outro forrinho. Então, vou ir lá na máquina, vou passar a costurinha aqui e já volto aqui pra gente dar continuidade. Então, já passei aqui a minha costura do lado do zíper. Então, agora, a parte do forro maior, que é a de 16 centímetros, eu venho direito com direito do meu forro com direito da minha peça. Vou colocar aqui por cima desse, mais rente ao meu zíper aqui em cima. Então, vou lá na máquina, por trás, aqui onde eu fiz aquela costurinha, unindo unindo o zíper na peça da frente. Então, eu venho nessa mesma costurinha aqui e passo outra costura em cima dela, para unir o nosso forro com a parte da frente. Já passei aqui a minha costurinha, unindo o forro maior. Então, eu vou abrir, fica assim. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Então, agora eu vou abrir o meu zíper. Com essa peça aberta,
com o forro para cá e a minha parte da frente para lá, eu vou virar aqui e vou arrematar aqui rente ao zíper. Mas antes, eu vou recortar aqui, ó, vou abrir aqui, separar a manta, onde tem a manta do zíper, e vou recortar todo o excesso de manta. Aqui, ó. Então, vou fazer assim nas duas peças. Vou abrir, olha, recortando todo o excesso de manta. Vou fazer aqui também, vou separar aqui, ó, tirando o tecido para lá e o zíper, e vou recortar aqui o meu excesso de manta. Então, já recortei aqui o meu excesso de manta. Então, agora sim, eu vou virar aqui, olha, essa peça daqui, a peça da frente, vou, com ela aberta, vou virar esse excesso de tecido que sobra, vou virar pra cá, olha, vai ficar assim. Vou vir aqui e vou passar uma costura rente aqui. Essa daqui, eu vou virar ela assim, junto com o forro. Essa aqui é a parte do bolso. Eu vou virar tudo para trás aqui, junto com o forro, e vou fazer o mesmo processo, passando uma costurinha aqui para arrematar essa parte aqui. Lembrando que essa daqui é com forro aberto. Vou virar essa parte do zíper para cá e vou passar aqui uma costurinha. Então, já passei aqui a minha costurinha. Passei nessa parte aqui também, aqui na frente, virando essa parte para cá. Então, agora eu vou passar o meu zíper. Para me passar o meu zíper, eu vou vir aqui, recortar um lado dos dentinhos. Por isso que é bom você cortar o seu zíper com sobras, tá? Então, para me passar o meu cursor, vou vir aqui, tirei uma parte do um lado, tirei o dentinho de um lado, então eu vou passar ele aqui. Vou vir com ele até o final. Passei ele, então eu tiro para ficar certinho ali. Agora eu vou vir de novo e vou passar novamente, vou parar com ele aqui no meio. Então, coloquei o zíper aqui no meio. Então, agora eu vou virar aqui a parte de trás, vou pegar, olha, esses dois forros e vou colocar do jeito que estava aqui, ó, os dois para essa mesma direção. Então, vou vir aqui, passar uma costurinha de segurança aqui, unindo os dois forros com o bolso. Então, meninas, já passei aqui a minha costura, unindo esses dois forros do bolso para a direção do bolso. Então, agora chegou a hora de refilar nossa peça. Aonde tiver um pouquinho torto, você acerta, ó, como aqui, para ficar tudo bem certinho, tudo bem no lugar. Então, vou refilar aqui, olha, vou tirar algumas pontinhas de sobra aqui e já volto pra gente continuar. Então, aqui, meninas, já terminei de refilar minha peça. Terminando aqui, você mede, vê se tá tudo bem certinho, olha. Tem que estar bem certinho para não dar erro no final. Bem certinho, bem retinho. Agora aqui, eu vou virar. Aqui, vou unir aqui, olha, as duas partes com os meus grampos. Pronto, uni aqui com os meus grampos. Vou abaixar aqui para ficar bem certinho. Vou vir aqui e vou colocar mais uns 2 grampinhos aqui. Abaixando para ficar bem certinho. Mais um aqui, ó. Fiz isso aqui para mim encontrar a parte central da minha peça.
parte da frente. Então, aqui eu já tenho a minha tagzinha pronta. No início aqui eu falei com vocês uma medida que mais ou menos, mas a medida exata da minha tag é 5 centímetros. 5 centímetros por 13 centímetros. 5 centímetros por 13. Se você quiser, você pode fazer ela um pouquinho a coisa mais larga, um pouquinho, bem pouquinho maior, tomando cuidado, respeitando aqui o limite do viés. Então, o que a gente faz? Fecho assim, bem certinho, prendo com os prendedores e venho, olha. Vou olhar aqui no olho mesmo, vou posicionar mais ou menos a posição que eu quero. Encontrando aqui a minha posição que eu quero, eu vou marcar. Primeiro, vou medir, ver se está tudo bem certinho. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, certinho. Então, aqui está certinho, não está torto. O que eu vou fazer? Vou vir cuidadosamente para não sair da minha posição e vou marcar aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Então, marcando aqui a minha posição, vou vir aqui. Se você quiser, você pode deixar ela assim vazia, sem nada, só que a daqui eu vou colocar um acessóriozinho. Vou vir aqui, vou passar a cola nela antes de colocar o acessório. Se você for colocar, preferir, você pode colocar o rebite, tá? Porque o rebite fica melhor. Só que nesse daqui eu não vou colocar o rebite não. Vou colocar essa pecinha aqui, ó, esse acessóriozinho aqui. Chega bem mais perto. Deixa eu tentar colocar ele em pezinho aqui para você ver. É uma taxinha, é uma taxa cravo. A gente conhece, né, como taxa cravo mini. Daqui é de 7 milímetros. Então, você procura aí na internet que você vai encontrar como taxa cravo mini, tá? Então, essa pecinha aqui que a gente vai aplicar aqui. O que eu vou fazer? Antes de aplicar ela, eu vou passar a minha cola. Vou passar a minha cola na minha peça. Essa pecinha, esse cravinho aqui, ele não vai descer até lá embaixo, na última, até aqui, no segundo forro, não. No máximo que ele vai ficar é aqui em cima, porque ele tem, olha, perninha bem curtinha. Só que como eu quero esse acessóriozinho, não quero colocar o rebite, então eu vou ter que passar uma colinha nele aqui e amassar ele aqui para dentro para ele fixar e não soltar. Então, isso aqui eu vou fazer depois que eu colocar a minha tag na minha peça. Se você quiser, você pode só colocar a tag mesmo, não precisa colocar o acessóriozinho. Mas aqui é só mesmo para dar um charme na nossa peça, para ela ficar mais arrumadinha ainda. Então, passei aqui a cola, deixa eu tampar. Então, eu vou colocar na posição que a gente marcou, ó, certinho aqui, aqui, vou posicionar a posição que eu marquei. Tomando cuidado para não sair dessa posição, ficar bem certinha. Então, vou deixar fixada com algum peso, um pouquinho, para colar. Depois de colar, eu vou lá na máquina reta mesmo, eu vou passar uma costurinha com a linha da cor do meu contorno aqui, ó, da cor do contorno da minha tag. Vou vir aqui dentro, aqui, olha, deixa eu chegar mais perto. Vou vir aqui dentro, por dentro, bem certinho, passando uma costurinha bem lentamente, rodando o volante da máquina bem devagarzinho, até rodear tudinho ela. Então, eu vou fazer isso, vou deixar secar aqui um pouquinho, vou para minha máquina, vou fazer isso e já volto aqui pra gente continuar. Então, já secou aqui, já passei aqui a minha costurinha
Não dá para perceber porque eu fiz com o pontinho número 3 da máquina e bem pertinho, olha. Mas por que você vai perceber, ó. Tá vendo? Passei ao redor todo. Essa costura a gente tem que fazer antes de colocar os acessórios, senão o pé da máquina não vai. Então aqui tá bem fixada. Não precisa colocar o acessóriozinho não. Isso aqui mesmo é só mesmo para dar um enfeite na nossa peça e ficar mais arrumadinho. Então agora vou marcar aqui a posição mais ou menos, onde eu vou colocar a minha pecinha, olhando que tá no lugar certo. Eu vou vir aqui, vou pegar um pouquinho dessa cola, a cola jeans, eu vou passar dentro aqui, olha, dessa pecinha aqui. Olha, eu enchi o depósitozinho que ela tem com essa cola. Então vou fazer isso nas duas pecinhas. Assim. Então agora eu vou pegar o alicate para me apertar ela. Então peguei aqui o meu alicate, olha, ele tem um lugarzinho maior e tem esse lugarzinho aqui que tem o voluminho para cima. Então esse aqui eu vou colocar aqui minha pecinha, tomando cuidado para a tinta não subir, para cola, perdão, para cola não subir. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar o meu alicatinho com esse voluminho aqui para baixo. Vou vir e vou apertar ele. Pronto. Fixou bem aqui, olha, ele apertou bastante aqui e não solta. A cola é mesmo só pra... Aí, ó, ele começou a vazar aqui embaixo, mas não vazou. A cola é mesmo só para dar uma segurança a mais. Aqui, ó, no mesmo lugar também, vou colocar o daqui. Olhar se tá certinho na posição que eu quero, certinho. Vou vir com o meu alicate e vou apertar. Prontinho. Certinho. Então aqui a minha peça central já ficou pronta. Vamos reservar ela aqui por enquanto. Vamos agora para nossa aba. Ok, vamos para nossa aba e para o nosso bolsinho. Aqui eu vou aproveitar, olha, eu vou vincar aqui certinho com o ferro de passar, dobrar no meio, certinho. E vou passar uma costurinha nas laterais, aqui e aqui. Aqui, nessa peça aqui, vou vir aqui, vou pegar o viés primeiro, vou passar o viés aqui em cima. Eu vou lá fazer isso e já volto para me explicar melhor. Então aqui eu já passei aqui o viésinho na parte de cima, nas duas peças. Então, ela passa um pouquinho, tá, gente? Mas é porque eu sempre gosto de cortar um pouquinho a mais. Mas aí, na medida, vai estar tudo certinho. A medida é exata. Se vocês achar melhor colocar um pouquinho a mais também, cada um com o seu jeito, né? Então, ó, vou colocar aqui. Então, vou lá, vou passar uma costurinha de segurança aqui, nesses 3 ladinhos aqui debaixo da telinha vôlei. Nas duas peças, vou fazer do mesmo jeito. Olhando o lado, gente, que a tela vôlei, se você não observar, ela tem um ladinho. Tem um lado que ela é mais chatinho e outro ela tem um voluminho a mais. Então, olhando o lado certinho para não colocar o lado avesso para cima. Então, vou lá fazer isso e já volto. Então, já passei aqui a minha costurinha. Agora eu vou recortar as sobras, aqui, aproveitei e fechei aqui o lado aberto, ó. Os dois lados abertos. Agora eu vou recortar aqui as sobras.
Gente, espero que esse som não atrapalhe vocês, porque hoje os vizinhos deu para ligar o som e a gente não pode fazer nada, né? Tem como falar nada. Então, espero que não atrapalhe vocês, tá? Prontinho, eu cortei aqui as minhas sobras, deixei tudo certinho. Então agora, vou vir aqui, nessa frente aqui vou passar o viés e nessa frente aqui também, um de frente para o outro. Então já passei aqui, olha, ficou um virado para o outro. Agora vou recortar aqui as sobras do viés. Tá bem certinho. Já aproveitei, passei aqui também a costurinha no meu pedacinho para me colocar o chaveiro. E já vem aqui, olha, vou ver o lado certinho aqui. Esse chaveiro aqui, gente, olha, eu vou estar ensinando vocês também a fazer. Assim que ele estiver pronto, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo aqui embaixo. Assim que ele estiver pronto, o vídeo desse daqui estiver pronto, aí eu vou deixar o link aqui para me ensinar vocês como eu fiz esse chaveirinho também. Então aqui, deixa eu olhar certinho, aqui. Então vou vir aqui e vou lá e vou passar uma costurinha aqui só para segurar mesmo. Então já passei aqui a minha costurinha, olha, unindo, recortei deixando aqui com 3 centímetros esse pedacinho. Então aqui agora a gente vai reservar essa peça. Isso daqui também vamos reservar por enquanto. Então vamos agora voltar para a nossa capa. Aqui, vou pegar aqui o meu forro. O forro que eu estou utilizando da mesma cor da parte de cima desse daqui. Então vou pegar aqui o meu pedaço de manta que eu recortei com a mesma largura do forro, no caso 35 por 25,5, mas aí eu sempre coloco um pouquinho a mais, tanto faz no forro ou na manta, eu coloco 36 por 26, 36,5 por 26 mais ou menos. Então aqui o que eu vou fazer? Vou forrar aqui com a minha manta, vou passar a minha manta aqui, vou forrar a minha peça todinha com a minha manta, vou vir com o meu tecido colocando, vou passar aqui, eu vou pregar com os grampinhos aqui certinho, vou fazer esse processo todinho com a manta embaixo, tá? E vou colocar o forro por cima e vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança aqui com a manta embaixo, como eu falei aqui, ó. Vou colocar a manta sobre a nossa peça, depois vou vir com o forro com o direito para cima e vou passar uma costurinha de segurança ao redor dela. Mas antes de aplicar o nosso forrinho, meninas, a gente temos que encontrar a posição dos botões. Pra gente, os botões que eu vou estar aplicando na nossa peça vai ser esses botões Rita de 12, número 12, 2 pares. Então aqui pra gente encontrar a posição daqui, a gente primeiro temos que encontrar aqui. Eu fiz uma medida aqui de 3 centímetros daqui até aqui, 2,5 aqui, passei uma linha reta, ó, 3 centímetros e marquei 2,5 centímetros, marquei aqui também do mesmo jeito. Então a minha posição dos meus botõezinhos ficou nesse X que está aqui no meio.
Agora eu vou aplicar aqui os meus botões. Eu já furei com o meu furador certinho aqui. Antes de você furar, observa bem se está bem certinho, porque depois que você furar a peça, não tem volta mais, né? Só outra. Então, vou colocar aqui. Aqui na parte da aba, eu vou colocar esse, ó, que tem a aberturinha maior. Já apliquei aqui o meu primeiro botãozinho. Agora eu vou aplicar o meu segundo botãozinho, ó. Então, apliquei aqui o meu segundo botãozinho. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar ele aqui. Para me posicionar aqui, eu vou ter que simular uma aplicação da aba, mas eu não vou aplicar ela agora, mas eu vou simular. Então, aqui, ó, você vai encontrar o meio da sua aba. Então, encontrei aqui. Já marquei aqui também. Então, aqui é o meio da minha peça. Então, vou colocar aqui, olha, direito com o direito da nossa peça. Vou encontrar as duas marcações, vou alinhar bem certinho, ó. Alinhei aqui as duas marcações. Então, eu vou prender. Vou lá na máquina agora e vou passar uma costurinha aqui. Deixa eu medir aqui para ver se ficou bem certinho. Certinho. Então, agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui, sem o retrocesso, porque essa costura é só pra gente simular mesmo. Então, a gente vai retirar depois. Sem o retrocesso, só passar uma costurinha aqui só. Passei aqui a costura, como se eu já fosse aplicar. Então, agora, eu vou vir aqui, vou unir aqui, ó, ponta com ponta. Vou unir aqui também. Bem certinho. E vou virar a minha abinha pra cá. Então, vou olhar aqui, bem certinho. Vou ver que está bem certinho e vou apertar. Olha. Pronto, apertei, eu fiz a marcação de onde está posicionado os botões, ó, que é aqui e aqui. Olha, posicionou aqui, então eu vou olhar mais uma vez, certinho, vou ver se é nessa posição que eu quero. Olho aqui certinho, porque aqui ainda vem o viés, aí tem que ficar, não pode ficar assim não, ó. Porque vai vir viés, então você tem que respeitar aqui, ó, o espaço do viés. Aqui, eu posicionei aqui. Vi que está certinho, bem retinho. Olha aqui, certinho. Então, eu apertei e fiz a marcação. Essa marcação, agora eu vou ver se ela está bem certinho, ó. 2 centímetros. 3 centímetros aqui. Deixa eu puxar o zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, minha marcação é essa. 3 centímetros aqui. E aqui não está 3 centímetros. Então, está um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui na mesma distância. Aqui. 7 centímetros. Vamos ver se aqui também deu 7 centímetros, certinho.
7 centímetros até aqui. Aqui, ó, 7 centímetros. Deixa eu ver certinho aqui. Na verdade, 7 centímetros é um pouquinho para cá. Deixa eu ver, conferir certinho aqui. Onde eu marquei. Certinho. Então, agora é só eu aplicar os meus botõezinhos. Deixa eu procurar aqui o meu furador. Então, vou furar aqui aonde eu marquei. Deixa eu conferir de novo, gente. Isso aqui tem que ser com bastante atenção para não dar errado. 3 centímetros. E 3 centímetros. Tem que ser com muita atenção para não dar errado. Então, eu vou abrir aqui uma partinha do meu zíper. Não vou abrir até lá em cima, não. Então, eu vou furar. Então, coloquei aqui, que é a parte menor. Vou apertar. Já apliquei aqui o meu botão, aqui por dentro, ó. Então, eu vou colocar o outro aqui. Pegar o lado do preguinho, colocar aqui por dentro de novo. Então, vou vir com o meu botãozinho por cima e vou lá no balancinho e aperto. Prontinho, já apliquei aqui os meus 2 botõezinhos. Vou abotoar para ver se tá bem certinho. Ficou certinho. Então, agora eu já posso retirar a minha aba. Vou tirar aqui essa costura. Agora sim, eu vou forrar ele, forrar a nossa peça. Vou colocar a manta R1 aqui dentro. Não estou encontrando minha manta aqui, mas aí eu vou procurar aqui. Vou colocar a manta R1 aqui, forrar com o forrinho por cima e vou passar uma costurinha de segurança por toda a volta. Já passei aqui uma costurinha unindo a minha manta R1, meu forro completo de manta R1, junto com o meu forrinho rosa. Então, agora eu vou refilar a peça, recortando. Vou cortar todo o resto de forro. Recortei aqui tudo certinho. Então, agora sim, eu vou vir aplicando a aba com o bolsinho interno, ó. Uma deste lado. A minha tá com sobra, tá, gente? Mas o exato é 25 centímetros e meio, como a nossa peça. Então, é porque eu sempre gosto de colocar com sobras mesmo. Então, uma deste lado aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Então, uma deste lado aqui. Bem certinho, bem alinhadinho. Se você fazer a sua com sobra, igual eu fiz a minha aqui, a sobra tem que ficar do lado de cima.
e um outro deste lado aqui. Vou prender bem, olha, aqui embaixo tem que ficar bem certinho. Então, vou lá e passar uma costurinha aqui. E outra do lado de cá. Passar uma costurinha em cada um. Pronto, já apliquei aqui, eu fiz um retorcesso em cada ponta de cada viés, eu fiz um retorcesso porque vai abrir, então precisa ser bem seguro. Então, agora que está tudo pronto aqui, vou virar. Se você quiser assim, com quininha, você pode deixar assim e prosseguir o vídeo. Aqui eu vou fazer a minha circular. Com a régua ou CD, como eu falei aqui no início, vamos fazer bem juntinho, olha. Coloca bem certinho. Aqui. E vamos fazer a marcação. Ó, eu coloco aqui, ó, para segurar aqui e encosto a régua bem no suporte que eu colocar aqui, para ficar bem encostadinho aqui. Aqui também, ó, bem certinho. Posso marcar. Então, vou lá agora, em cada marcaçãozinha dessa eu vou passar uma costurinha. Então, passei aqui uma costurinha, aonde eu fiz cada marcaçãozinha. Então, agora eu vou recortar todos os 4 cantos. Aqui já refilei a minha peça. Então, agora que eu vou aplicar a minha aba. Vou tirar primeiro aqui os riscos de caneta dela e já volto aqui com ela pronta para aplicar. Já retirei aqui os riscos de caneta, então agora eu vou aplicar ela bem certinho, olha, na marcação que a gente fez, unindo certinho com essa marcação aqui. Vendo que está certinho, vou colocar o grampo. Vou para a máquina aplicar ela. Vou aproveitar, vou ver aqui, ó, certinho como vai ficar. Já vou vir aqui com o meu chaveiro. Olha ao lado, vou aplicar aqui ele aqui, ó. Vai ficar bem, mais ou menos, deixa eu ver aqui, ó. 1 centímetro. Você junta, une bem certinho e mede aqui 1 centímetro daqui para cá. Eu vou vir aqui e vou aplicar ele aqui. Deixa eu marcar aqui para mim não perder a posição. Então, meninas, já peguei aqui a minha pecinha, passei um retorcessozinho unindo. Daqui do zíper até aqui eu fiquei com 4 centímetros, 3 centímetros e meio. Deixa eu ver aqui certo. 4 centímetros mesmo. Daqui, olha, 4 centímetros daqui até aqui para me pregar a minha peça. Então, já passei a minha costura aqui, unindo certinho, ficou a marcação certinha. Então, agora chegou a hora da finalização com o viés. Deixa eu recortar um pedacinho de tecido aqui, uma sobrinha que eu estou vendo aqui. Então, chegou a hora da nossa finalização com o viés.
pegar aqui o viés. Tem muita gente, mas aí vai ao gosto, tá? Eu não tô falando, não tô criticando a maneira de cada um pregar. Então, cada um tem o seu jeito. Mas tem muita gente que começa pregando aqui de baixo, aqui de trás, aqui de cima, enfim. A minha escolha, minha preferência é aqui no meio. Eu gosto de fazer a minha emendinha bem discreta para quando a peça ficar fechada, ficar bem discretinha e não parecer a emenda. Então, da minha preferência, do meu gosto, eu gosto de fazer aqui, mas aí vai ao gosto de cada uma. Então, vou pegar aqui, olha, o viés ele tem esse ladinho mais largo, tem um ladinho menor, o viés industrial, que eu estou utilizando o viés industrial. Então, você vai abrir esse ladinho maior que tem, abrir aqui. Vamos iniciar, olha, aqui no centro da nossa peça aqui, ó. Que é o centro da nossa peça, mais ou menos. Então, eu vou deixar aqui vou iniciar daqui do centro, mas eu vou deixar aqui cerca de uns 3 dedos de viés sem costurar. Então, vou iniciar daqui, deixando essa parte aqui sem costurar, soltinha. Então, vou lá, vou passar por toda a volta da minha peça, todinha, e vou vir aqui. Chegando aqui, eu venho e falo com vocês por que esse pedacinho aqui. Cheguei aqui, rodei minha peça toda e cheguei aqui. Aqui, meninas, olha, onde a gente chegou aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse pedacinho que a gente deixou solto, trazer ele até aqui, onde a gente iniciou, e vamos fazer assim, ó. Vinca ele, ele vai ficar como se fosse um Vzinho pra lá. Vinca ele assim, ó. Bem certinho. Então, fazendo isso, você vai pegar a sua cola. Se você não tiver cola pano, pode ser a cola jeans, mas de preferência a cola pano, tá, meninas? Vamos vir aqui, ó. Passar aqui nesse triângulozinho que formou aqui em cima, ó. Bem certinho. E vou vir com esse aqui por cima, bem rentinho ali, olha. Aqui, unir aqui bem certinho. Deixa eu puxar aqui o zoom para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Passei a cola naquele triângulozinho ali e venho com o de cima e encosto bem encostadinho aqui, ó. Então, pra secar bem mais rápido, eu venho com o ferro de passar e acelero a secagem dele. Prontinho. Então, agora eu vou vir aqui, vou recortar essa sobra aqui embaixo e vou recortar aqui, tomando cuidado para não chegar muito próximo da nossa emendinha. Vou recortar um pouquinho mais para cá. Então, recortei, ó, com um pouquinho mais para cá, ultrapassou ali, um pouquinho. Então, agora, com todo cuidado, eu vou prender aqui para não descolar, que tá recente, então pode correr o risco de descolar. Vou prender com o meu prendedor e vou desvirar aqui a nossa peça. Então, vou desvirar aqui toda a nossa peça para o lado de lá. Que minha cola tá meio fresquinha aqui ainda. Então, vou desvirar bem certinho. Eu dou uma puxadinha, meninas, aqui no canto, para não ficar emborcadinho, tá? Então, eu sempre faço isso para não ficar emborcadinho aqui no canto. Então, eu dou uma puxadinha, uma leve puxadinha. Todos os 4 cantos. Então, agora aqui, o que eu faço? Peguei essa dica com uma menina e eu gostei demais dessa dica. Então, eu vou passar para vocês aqui. Aqui, olha. Vou pegar os meus prendedores. Vou vir aqui
aqui no início, vou soltar aqui com todo cuidado. Aqui, ó. Tá, eu esqueci aqui de um detalhe. Eu tenho que ir lá na máquina e continuar minha costura até finalizar aqui. Eu esqueci desse detalhe, tá? Então, colando aqui, eu vou lá na máquina e passo uma costura até finalizar aqui o meu viés. Agora, sim, podemos prosseguir. Passei aqui a minha costurinha, peguei aqui, finalizei certinho. Então, vou voltar aqui para onde a gente parou. Prontinho. Então, aqui, meninas, qual é a minha dica de hoje aqui? Que chega bem pra dentro para ficar um acabamento bem legal. Você vem aqui com uma cola instantânea, uma cola que seca rápido, igual essa Pega 1000, ou pode ser a cola pano também. Só que com a cola pano vai demorar mais um pouquinho. Você vai passar a cola e vai ter que colocar esses grampinhos até secar. Mas aqui eu vou estar utilizando aqui a cola Pega 1000. Vou passar aqui bem pouquinho, e vou unir aqui certinho, demora um pouquinho, mas fica um trabalho bem feito. Então vou colocando aqui, olhando aqui certinho a posição, olhando aqui atrás e olhando na frente se tá bem certinho. Então eu vou colocando, aplicando a minha cola e vou colocando uns grampinhos para segurar. Então vem aqui, acerto bem certinho, olha. Eu olho aqui a posição que está aqui, olho aqui. Então eu venho com a cola, passo um pouquinho de cola e coloco aqui bem certinho. Se você não tiver com muita pressa, você pode fazer isso com a cola pano, como eu falei aqui, que a cola pano sai bem mais em conta. Não veio cola aqui. Cola pano sai bem mais em conta porque essa cola aqui vem bem pouquinho, né? Então acaba gastando muito. Que eu estou utilizando ela para ensinar para vocês, porque eu costumo usar a cola pano. Aqui, olha, vou olhando atrás. Deixa eu virar para facilitar para mim. Vou olhando aqui na frente aqui e vou ajeitando aqui bem certinho, unindo para ficar o mesmo tamanho que aqui na frente, ó. Bem certinho, eu vendo que está bem certinho, então eu venho com a cola. Vou usar a cola pano mesmo, eu gostei mais dela, não gostei muito da Pega 1000 para esse tipo de trabalho aqui não. Aqui, ó. Então olho aqui certinho e vou colocando os grampinhos. Então assim eu prossigo por toda a volta. Eu olho aqui na frente, coloco, alinho a parte de trás bem certinha com a parte da frente, olha, olho aqui, alinho e passo a colinha e coloco o grampinho para segurar. Espero um pouquinho e depois vou costurar. Eu vou fazer aqui, vou fazer esse processo aqui, já volto com vocês aqui. Bom, já secou aqui. Essa cola pano ela é boa que ela seca rapidinho em tempo de calor. E como tá um calorão aqui, ela secou rapidinho. Quando ela demora um pouquinho secar, você pode acelerar o processo de secagem com o ferro de passar. Então, meninas, aqui eu colei ao redor tudo, como vocês viram aqui, com a cola.
tá sobre a cola aqui. Então, eu uni bem certinho a parte de trás com a parte da frente e passei a colinha. Então, agora eu vou vir aqui pela parte da frente, passando a minha costurinha, começando aqui na minha emenda, tá vendo? Ela fica uma emenda bem discreta, não fica aparecendo muito. Vou começar aqui dela, tomando cuidado que aqui fica um pouquinho meio grosseiro na hora do retrocesso, costuma quebrar a agulha. Já quebrei umas 4 agulhas fazendo isso. Então, aqui, vou vir aqui na parte da frente e vou passar a minha costurinha. Vou lá fazer isso e já volto com a minha peça pronta. Aqui, meninas, já voltei com a minha peça pronta. Como vocês podem ver, ó, o viés fica perfeito, tá vendo? Fica bem perfeito atrás e na frente, ó. Fica um viés bem perfeito usando essa técnica da cola, tá? Demora um pouquinho? Demora, mas fica uma peça bem mais caprichada. Então, vale a pena fazer, tá? Olha. Então, agora, vou fechar aqui com vocês pra gente ver o resultado final. Aqui ficou o meu prendedorzinho. Deixa eu tirar essa marcação de caneta aqui. Ficou o meu prendedorzinho, não, perdão, tá? É o meu chaveirinho. Aqui. Então, vamos ver o resultado final. Deixa eu abotoar, que eu não testei ainda, tô vendo aqui com vocês. E assim ficou a nossa peça. Bem certinha, o zíper para cima. E finalizamos, meninas, aqui o nosso trabalho. Se vocês quiserem, vocês podem estar pregando o botão um pouquinho mais para baixo, tá? Que aqui ele ficou um pouquinho para cima, você pode estar colocando aqui assim, fica ainda melhor. Você faz a medida aí, coloca bem certinho. Aqui assim fica, eu acho que fica melhor. Mas finalizamos a nossa peça, toda certinha, perfeita. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o nosso canal. E que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser.